Graça e paz. Amém? Convido os irmãos que ainda estão fora do templo para que entrem, para podermos essa noite cultuarmos o nome do Senhor. Amém? Vamos estar orando. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas tuas maravilhas em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela parte da manhã, qual estivemos aqui na tua casa reunidos, Deus, para tratar de assuntos relacionados ao teu reino. Muito obrigado. Agora, Pai, por esta noite, esse culto que se inicia, Deus, Senhor, seja adorado, Pai, em todo o tempo, Pai querido. Abençoe as pessoas que entrarão por essas portas, que possam ser alcançadas pelo teu Espírito Santo, e aqueles que estão ao alcance de nossas vozes também através da live, que o Senhor possa dar o conforto, o consolo e restaurar vidas. Pai, eu te louvo por tudo, por aqueles que estão a caminho, traga-os em paz, para juntamente conosco te adorar em espírito e em verdade. Eu oro em nome santo de Jesus. Amém. Um salmo bem conhecido, Salmo 100. Um salmo quase que não é lido mais, né? Mas é bem conhecido. Vai pôr aqui na mídia. Pode ficar sentados mesmo, tá bom? Vamos ler comigo? Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cânticos. Saibam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Glória a Deus. O ministério de louvor que já esteja aqui à frente, apóstolos. Ainda vou estar lendo aqui em Lucas, capítulo 10, dos versos 38 ao 42, que diz assim: Quando ele seguiu viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que possamos nessa noite escolher a melhor parte, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Às vezes fica de um lado para o outro, com tanta ansiedade, tanto trabalho, tanta coisa, e esquece do principal, que é o Senhor em nossas vidas, né? Porque sem Ele, sem o Senhor, diz a palavra, nada podemos fazer. Somente na presença do Senhor e com Ele ao seu lado, nós somos de mais que vencedores, amém? Amém. Convido esse pôr de pé nesse momento, vamos orar junto com o ministério de louvor. Glória a Deus. Precioso Jesus, aos seus pés aqui sou, que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou
precioso, Jesus. Eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Jesus, seu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Maria, que está aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca lhe será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca lhe será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, glória a Deus.
Sobe o meu louvor e desce glória. Sobe o meu louvor e desce glória. Desce glória, desce glória. Sobe o meu louvor, desce glória. Sobe o meu louvor, desce glória. Sobe o meu louvor, glória de Deus. Desce a glória de Deus. Desce a glória de Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, oh Deus. E ao teu nome clamarei, clame ao Senhor. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Tu é meu Senhor. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Nossos passos, ó Deus. Ó Deus, tua palavra seja luz para o nosso caminho, Senhor Deus. Que a gente não queira, ó Deus, caminhar sem a tua presença, Deus. Que a gente não queira achar que a gente pode caminhar sozinho, ó Deus. Porque sem a tua presença, Pai, nós vamos errar, nós vamos cair. Mas que o Senhor seja aquele que vai na nossa frente, Senhor Deus. Que o Senhor nos guie a cada dia em nossos passos, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas
caminhe, por onde quer que chames. Fala isso pro Senhor. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença. Aleluia. Ao teu nome clamarei. A igreja. E além das ondas olharei, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Aplauda o Aleluia. Senhor. Aplauda aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Só os membros da igreja vai sentar nesse momento. Foi diferente hoje. Rapaz, tá bonito, hein? Começando por aqui, seu nome? Viviane. Pertence a alguma igreja, Viviane? Pertence a alguma igreja? Pertence? Fica à vontade, tá bom? Lá de cá, né? Débora, não é mais visitante não, tá, Débora? Jovem, esse é o seu nome mesmo? É o Lucas. Grande aí, na companhia. Muito bem-vindo vocês, à vontade. O irmão do João Carlos. Rosângela, seja bem-vinda também. Sua graça. Andréa, seja bem-vinda. Pertence a alguma igreja, Andréa? Vec, vem. O trio? Sheila. Amém. Tiago. Fica à vontade, tá bom? Faça essa igreja sua nessa noite, tá bom? Posso abençoar vocês. Convida a irmã Diaconisa Ruth. Vamos estar entoando aqui um cântico ainda do cantor cristão. 384. Ô, gente,
Como é que a gente fala com nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Desculpa aí, irmão. Agora sim, convido aqui se puder se pôr de pé. 384. Vamos aqui para dar uma força aqui no violão. Irmã Isabel. Que os irmãos possam meditar a letra desse cântico, né? E nesse momento, todo mundo estou com a oportunidade de ofertar na casa do Senhor seus dívidos e ofertas. Aqui, irmã. Marcos, libera o meu aqui, José. Marcão, libera aqui o microfone, José. Valeu. Deus possa falar ao seu coração, ao meu coração, você que está nos visitando essa noite, através desse cântico. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer em lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer em lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer em lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Esse Deus. amor que Deus tem para conosco, né? Amor tão grande, dá o próprio filho para morrer por mim, por você. Quando o pastor Paulo Ricardo esteja aqui à frente, ministro da palavra de Deus essa noite, vamos estar orando por ele e pelos dízimos. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa. Muito obrigado, Deus, pelo teu povo que já se faz reunido aqui, Deus, para junto ouvir a tua voz, Senhor. Muito obrigado pelos louvores aqui entoados, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas ofertas aqui, Deus, depositadas no teu altar, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada dia mais os membros da tua casa, Senhor. Agora, Pai, usa o teu servo, o pastor Paulo Ricardo, aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, que ele possa falar aos nossos corações essa noite, e possamos sair daqui fortalecidos pelo poder que há no teu nome, Senhor, por a tua palavra. Eu oro em nome santo de Jesus. Amém.
A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você pode sentar? Eu ia fazer um momento agora, a gente pode fazer depois? Pode, mas por causa depois desse louvor aqui que a gente cantou, eu tenho que ministrar a palavra, né? Tem que já entrar na palavra. Então, eu gostaria muito nessa noite de agradecer você que nos visita. Eu estou aqui muito feliz porque tem pessoas aqui que nos visitam, mas tem ali também a minha prima, né? Uma irmã que crescemos juntos. E o pessoal já conhece a história aqui da nossa família. Jesus foi salvando uma a uma. Essa dali também, né? E graças a Deus está na casa do Senhor. E vocês aqui, família do Diácono Rogério, da Diaconisa Isabel, parentes, amigos, que alegria recebê-los nessa noite. Que o Senhor poderosamente ministre no coração de vocês nessa noite. Filha da Diaconisa Rita também está lá. Deus abençoe. É sempre bom ver vocês, viu? Vocês são tudo lindos. Não estou mentindo, não. Estou mentindo, não. Jesus faz a gente lindo, né? Meu barrigudinho, gordinho. A gente continua lindo, não é isso? Barrigudo, eu sei o que eu estou falando, né, irmãos? Não tem para onde correr. Mas eu gostaria nessa noite, depois desse louvor, ministrar uma palavra que se encontra em Lucas, capítulo 18, verso 18. Se você puder abrir, eu vou deixar você sentado. Eu não sei como é que está. Se tiver necessidade, por favor, alguém fique atento ao ar-condicionado. Ligue esse ar-condicionado, pelo amor de Deus, porque eu botei aqui algo para me ficar mais bonito na hora da apresentação. E aí eu já estou sentindo calor. Não sei você, né? Então, mete bronca aí. Cadê o portaria? Não deixe nem que eu veja isso. Já sai ligando isso aí para a gente melhorar. Então, diz assim a palavra do Senhor. Se dançar, pegar, né? Só a graça. Está repreendido, né? Deus abençoe e salve, né? Só a graça do Pai. Lucas capítulo 18, verso 18 até o verso 30. Lucas 18, verso 18 até o verso 30. O Senhor colocou essa palavra nessa noite, para essa noite no meu coração. Gostaria muito que você prestasse bastante atenção e que o Senhor falasse ao seu coração. Essa é a história de um homem, de um jovem, que a Bíblia cita, jovem rico. E eu quero pensar com você nessa noite como alcançar a salvação, como ser salvo, como ser transformado pelo poder de Deus nessa noite. Diz assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha infância, ou melhor, desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Versículo 29 e versículo 30, por favor, a igreja repita comigo.
Melhor. Que não receba no presente. Amém. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai Santo, aplica a tua boa palavra aos nossos corações nessa noite, que diminuamos, que tenhamos, ó Deus, a direção do teu Espírito Santo, que o Senhor tenha a liberdade de falar em cada coração. Toma cada vida que adentrou este lugar, ó Deus, aqueles que estão assistindo, que irão assistir pela live também, que teu Espírito Santo fale poderosamente, ó Deus, aos nossos corações nessa noite, para a honra e a glória do teu eterno nome. Oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Primeira coisa que eu quero pensar com você, quando se fala de salvação, é que este homem ou este jovem, a Bíblia vai dizer que ele tinha algumas características. A Bíblia vai dizer, por exemplo, fazendo uma comparação daquilo que o Senhor coloca no texto bíblico, vai dizer que ele tem uma atitude, ele vai se encontrar com Jesus. Mas um dos encontros mais tristes da Bíblia, ou melhor, na verdade, aquele que a pessoa não tem a sua vida mudada, é esse encontro. Jesus tem encontros maravilhosos. E toda vez que Jesus se encontra com alguém, é para tocar na vida de alguém. Mas se você olhar para esse texto do jovem rico, você vai ver que ele sai triste. Ele não toma uma posição, ele não se alegra com aquilo que Jesus fala, e ele toma uma decisão de ficar com aquilo que ele tinha. Isso revela justamente o que ele coloca no seu coração, no lugar, aquilo que ele coloca no seu coração, que ele coloca no lugar de Deus. E aí eu posso afirmar para você que a salvação ela só vem quando nós abrimos mão dos nossos desejos, das nossas paixões. A salvação só vem quando nós negamos a nós mesmos e nos entregamos ao Senhor. E você sabe do final da história de que esse jovem rico se prende àquilo que ele tem e não aceita a palavra do Senhor Jesus. Então eu quero pensar com você algumas posições desse jovem, algumas indagações desse jovem, e queria pensar com você nessa noite que nós precisamos trilhar o caminho da salvação. Diferentemente como esse jovem trilhou, nós precisamos fazer algo que a gente seja alcançado pelo Senhor. Eu entendo, por exemplo, que a vontade do Senhor é tocar em cada vida aqui nessa noite. Eu entendo que a vontade do Senhor nessa noite é que você que ainda não entregou sua vida a Jesus, que você entregue a sua vida por completo. Eu entendo que Jesus não é aquele que divide a gente com ninguém. Se tem uma coisa que eu posso falar para você é que Ele te quer por inteiro, íntegro, integralmente. E eu quero pensar algumas coisas nesse texto, destacar algumas coisas nessa noite. Primeira coisa, a Bíblia diz que esse camarada ele era um jovem. A Bíblia diz, certo homem de destaque perguntou a Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você olhando o texto de Mateus capítulo 19, a Bíblia vai dizer que ele era um jovem. E quando a gente fala de jovem, de juventude, nós temos verdadeiramente a força. Nós temos uma vida toda pela frente. E a nossa juventude nos dá aqueles sonhos, aquelas coisas assim, agora eu sou jovem. Quando a gente é adolescente, a gente quer chegar na juventude. Quando a gente é jovem, a gente quer chegar na fase adulta. Quando a gente é adulta, a gente quer voltar na fase de criança. Que a gente não quer, porque a gente está mais perto do fim. Bateu, meu irmão, tu já parou para pensar? Bateu 50 anos. Se Deus for bom contigo, tu vive mais 50. Fora isso, irmão, a gente deseja
Porque a gente sabe que quando chega numa certa idade, a responsabilidade aumenta, as dificuldades aumentam. Era bom quando a gente reclamava do pai, o pai mandava a gente estudar, mas era só estudar. Agora não, agora a gente tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se virar, dar um jeito. A Bíblia diz que ele era jovem, e jovem tem toda uma vida pela frente. Pode fazer as suas escolhas. Só que a Bíblia alerta para nós, jovem, escolha o caminho que você quer andar, mas saiba de uma coisa, Deus um dia te pedirá conta desse caminho. A Bíblia diz também que ele era rico. E a grande questão de ser rico é que não é pecado você ser rico. Ao contrário, se você quer ser rico, você acorda 5 horas da manhã, você acorda 4 horas da manhã, você vai estudar, vai trabalhar e vai ser rico para a glória de Deus. Só que a Bíblia diz que ele era rico. O problema não era ser rico, mas o problema era a riqueza possuir o seu coração. A Bíblia diz que ele era rico e que não tinha falta de nada. No campo humano, no campo terreno, a gente corre o risco de ser rico, de ter tudo, mas e não sentir falta de nada. Você pode olhar para esse camarada aqui, a Bíblia faz questão de dizer que ele era rico e ele tinha uma certa posição. Então, teoricamente, humanamente falando, não lhe falta nada. Mas volto a dizer, riqueza não é o problema. O problema é a riqueza tomar você. O problema é a riqueza fazer parte da tua vida ao ponto de você não saber recuar, ao ponto de você não saber abrir mão dela. É por isso que você vê muitas pessoas que não sabem lidar com a riqueza e quando perde alguma coisa na vida, a primeira coisa que faz é tirar a sua própria vida, porque já entra no desespero e tem muita coisa. Se riqueza fosse solução, não teria muitos ricos dando tiro na cabeça. Não teria muitos ricos vivendo uma vida, não estou dizendo que todos, vivendo uma vida em que não conseguem encostar a cabeça no travesseiro. Só olha para o dinheiro. Não é pecado ser rico. O problema é quando a riqueza toma o seu coração. A Bíblia diz também que ele era religioso. E é interessante. Por quê? Porque se eu fosse escolher um cara para casar com as minhas filhas, eu escolheria esse cara. Jovem, né? Claro que ia ter que esperar elas crescerem mais um pouco. Mas a Bíblia diz que ele era jovem. E na seguinte situação, ele era religioso, porque tudo isso ele observava desde a sua juventude. Então qual era o mandamento? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe. Aí diz a palavra que ele fala assim, tudo isso eu tenho observado. E é bom. É bom o cara que respeita a mulher dos outros, é bom o cara que respeita o limite do outro, é bom o cara que respeita o próximo, é bom o cara que ama o próximo, é bom o cara que faz boas obras, passa na rua, por exemplo, alguém está em dificuldade, você vai lá, ajuda, você abençoa, isso é muito bom. Mas apenas a religiosidade não é capaz de levar esse camarada à salvação. Apenas a religiosidade não é capaz de levar ninguém a Cristo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus. Mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então não é o que eu faço, não é o que eu pratico que me dá direito à salvação. O que me dá direito à salvação sou eu crer naquilo que o Senhor fez, na sua obra. O que me dá direito à salvação sou eu me render ao seu senhorio. E a palavra do Senhor diz que ele era um homem religioso. Religião não nos leva à salvação. A palavra do Senhor diz que ele também era um homem insatisfeito.
E aí você pode pensar comigo assim, pô, pastor, todo mundo parece que tem tudo, mas às vezes está faltando alguma coisa. Posso estar falando para você nessa noite? Presta atenção. Não lhe falta nada? Glórias a Deus. Mas tem coisa, às vezes, que está faltando na nossa vida e que é do tamanho de Deus na nossa vida. A gente tem tudo. A Bíblia diz que ele era insatisfeito. E o insatisfeito, ele sabe que ele tem um desejo de saciar essa sua sede. Ele tem um desejo de se tornar um cara satisfeito. Agora é a hora de ele pegar e falar assim, não, está faltando alguma coisa. Agora é a hora de ele se completar. Agora é a hora de ele tirar o 10, sabe? Então a Bíblia diz que ele era insatisfeito, porque apesar de tudo ele perguntou para o Senhor, usando a versão de Mateus, o que me falta ainda? O que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele, vai lá e cumpre os mandamentos. É ele, eu faço isso desde a minha juventude. O que me falta ainda? Aí Jesus vai falar algo para ele, dizendo para ele assim, olha, vai lá, pega o que você tem, vende, dá aos pobres, pega sua cruz, siga-me e você terá um lugar no reino dos céus. A palavra do Senhor diz que ele é insatisfeito. E às vezes, quando a gente pensa assim, o que é ser satisfeito? O que é ser insatisfeito? É quando nós olhamos, sabemos que está faltando alguma coisa. E essa alguma coisa é Deus. Porque a gente olha para o nosso lado, eu tenho tudo, não me falta nada, minha despensa completa, minha família está fluindo, as coisas estão acontecendo, mas eu sei que ainda está faltando alguma coisa. Eu sei que está faltando Deus na minha vida. O grande risco que a gente corre é de fazer diferente. A Bíblia diz que ele é insatisfeito. O problema é quando nós olhamos, por exemplo, para a gente e diz igual a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia olhou e disse assim, eu sou rica e não tenho falta de nada. Deus olhou para ela e falou assim, não, você é pobre, cego e nu, porque você está dizendo, você tem tudo, você tem riqueza, você tem todas as coisas, mas está faltando uma coisa, você se entregar a Deus, está faltando uma coisa, você se entregar a Jesus. Deus está falando isso para uma igreja, a igreja de Laodiceia que achava que tinha um diagnóstico bom, mas Jesus está falando assim, está te faltando alguma coisa. Será que está faltando alguma coisa na nossa vida? Será que está faltando Deus na nossa vida, na nossa caminhada? Porque a gente caminha, a gente tem tudo, a gente vive bem. E convenhamos, nós vivemos muito bem. Nós reclamamos da violência, nós reclamamos do país. Poderia estar melhor? Poderia. Mas se a gente for olhar, tem lugares que está muito pior. Tem pessoas que não têm o que comer. Eu posso dizer para você assim, eu sei que talvez você perdeu alguém nessa pandemia, mas você está aqui. Olha só que coisa linda. Deus não permitiu que você partisse. Alguém partiu da tua família, alguém partiu da tua casa, eu respeito, mas você está aqui. Olha que maravilha que ele fez por você. Então, às vezes, a gente reclama de barriga cheia, a gente tem verdadeiramente coisas para agradecer a esse Deus, mas quando nós olhamos para a vida desse jovem, a Bíblia diz que ele está insatisfeito, porque ele fica olhando Jesus ministrando a palavra e ele chega para Jesus e faz uma pergunta. Jesus, certo homem de destaque, perguntou, vou voltar no versículo 18, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma coisa interessante, ele sabia que a vida eterna existia e existe. Uma coisa é certa, ele sabia que a vida eterna existe. Tem pessoas, por exemplo, que não entendem a vida eterna. Quando ele está insatisfeito, ele chega para Jesus e pergunta assim, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Porque a verdade dele é que ele conhece, ele sabe que a vida eterna existe. Mas aí eu posso pensar com você, por exemplo, quando ele faz essa pergunta, você pode pensar comigo que ele acreditava que existe a vida eterna.
Você acredita que existe a vida eterna? Você pode ter algumas concepções, eu quero pensar com você. Por exemplo, algumas concepções diferentes desse homem, desse jovem. A Bíblia diz, por exemplo, que ele acreditava que existia a vida eterna. A dúvida dele era como alcançar a vida eterna. Mas você pode aqui estar nessa noite aqui e pensar assim, não, para mim eu acredito o seguinte, morreu aqui, acabou aqui. Você pode estar pensando assim. Para mim eu acho que, pastor, não existe esse negócio de vida eterna. Aí tem uma coisa, né? Quando nós falamos de vida eterna, nós precisamos pensar que também existe morte eterna. O contrário também existe. Da mesma forma, proporcionalmente como existe a vida eterna, existe a morte eterna, nós vamos falar sobre isso. Mas aí você pode pensar comigo assim, pastor, o que eu entendo é que morreu aqui e acabou. Então, daqui se encerra e vamos embora. Cada um vai embora para algum lugar, ou então não vai para lugar nenhum, vai só para a terra mesmo, acabou. Talvez você também esteja pensando aqui que teremos, depois de passar esse tempo, a oportunidade de sermos salvos através, por exemplo, de pagamentos de indulgências, ou alguém fazendo algum sacrifício por nós. Você pode falar assim, enquanto eu estou lá, pastor, tem alguém fazendo alguma coisa aqui, orando por mim, tem alguém aqui fazendo alguma coisa, orando na igreja, e dali, de repente, Deus vai me salvar. Talvez você esteja pensando, por exemplo, na seguinte proposição, que depois que morremos aqui, temos a oportunidade de voltarmos, que nós chamamos, nós conhecemos, eu respeito, mas se a pessoa entende que há uma reencarnação, e aí daqui a pouco a gente vai e volta num corpo diferente, e aí dizia um colega meu, ele falou uma coisa para mim assim, nós vamos e vamos voltar. Eu falei, mas qual é a lógica disso? Ele é que o espírito vai sendo aperfeiçoado. Eu falei, mas eu estou vendo que a humanidade está pior a pior, eu não consigo entender que a gente volta. Talvez há uma concepção dessa. Quando nós falamos de morte aqui, há uma concepção de achar que a gente vai voltar e ter a oportunidade de fazer diferente. Não. Eu posso dizer para você, por exemplo, que a Bíblia, em Hebreus capítulo 9, verso 27, ela diz assim, assim como o homem, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Segue o fluxo do juízo, ninguém vai escapar do juízo, nem o pastor que vos fala. Pastor não tem acesso direto ao céu, não, vai passar pelo julgamento de Deus, vai passar pelo juízo de Deus. E se eu não for achado no livro da vida, ele vai olhar para mim assim, meu filho, não vai subir para cá não, desce. Não é assim? Como é que é? Simples assim. Nenhuma dessas concepções que eu falei para você relacionado à vida eterna, há base bíblica para isso. Nenhuma dessas concepções que eu te falei, há base bíblica para dizer para você que você vai ter uma outra oportunidade, para dizer para você que você vai ter uma oportunidade de melhorar em outro corpo. Não. O que a Bíblia diz, e acreditamos, é que partiu daqui, segue-se o juízo de Deus. Mas não só o juízo de Deus. Porque a Bíblia me diz que essa questão de vida eterna, o Senhor mesmo nos prometeu. Olha que coisa que nós podemos observar na palavra do Senhor. Quando ele chega para Jesus, ele diz assim, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A vida eterna existe. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai continuar o diálogo com ele. Mas Jesus, por exemplo, me afirma que ele veio me dar a vida eterna. Ele veio dar vida eterna a cada um de nós que se entrega a ele. Ele outorgou a vida eterna para nós. E aí eu posso dizer para você o texto mais lindo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A palavra do Senhor, João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor
enviaste. Romanos 6:23. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João capítulo 5, verso 11. E é este o testemunho que Deus dá, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho Jesus Cristo. A vida eterna é real, e só através de Jesus Cristo nós podemos chegar nela. Só através de Jesus Cristo. Talvez você esteja achando que por alguma forma você vai chegar, mas a Bíblia diz que é só através dele. Por isso que ele diz em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente por ele nós acessamos a vida eterna. Aí a grande pergunta do jovem é: o que fazer para herdar a vida eterna? O que nós precisamos fazer para sermos salvos em Cristo? O que nós precisamos fazer, porque convenhamos, pastor, a salvação é outorgada pelo próprio Deus, mas tem algo que nós precisamos fazer. Jesus chega para ele e é interessante os encontros de Jesus. Quando Jesus encontra com a gente, ninguém passa despercebido. Você já parou para pensar? O texto bíblico da mulher samaritana é a coisa mais linda. Jesus foi lá na sua necessidade e falou para ela, e toda hora eu lembro desse texto. Cadê o seu marido? E ela falou assim, tivesse 5, Jesus falou para ela, ela falou, eu não tenho marido. Jesus falou para ela, se tivesse 5, o que tu tens agora não é seu. Olha que coisa linda. Jesus não nos deixa enganado. Jesus vai aonde é a necessidade. Jesus vai no fundo do nosso ser, no fundo do nosso coração. E é interessante que é só Ele e você. É Ele tocando no teu coração e você sabe aonde Ele toca. Aí Jesus falou para ele assim, cara, vai lá, guarda os mandamentos. Você sabe quais são os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, né? Não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí ele todo, sabe, o cara pomposo, ele disse assim, tenho feito isso desde a minha juventude. Aí Jesus falou para ele assim agora, vai lá, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Depois segue-me e você terá um tesouro nos céus. Sabe o que é isso? É que quando nós falamos de salvação, Jesus quer, primeira coisa, ocupar tudo na nossa vida. Nada fica pelo caminho. Se o nosso coração não está voltado para o Senhor, Ele trabalha para que o nosso coração esteja voltado para Ele. Só há salvação quando nós nos entregamos totalmente a Ele. Quando não há reservas. E aí Jesus chega para ele e diz, ele fala assim, eu tenho feito tudo. Mas Jesus ainda diz para ele assim, versículo 22, uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Qual foi essa resposta de Jesus? Foi justamente falando aonde estava o seu coração. O coração desse jovem estava nas suas riquezas. A sua segurança era as suas riquezas. E o pessoal aqui já conhece essa história. Eu falei isso ontem dentro do carro, porque citaram esse texto, vou repetir. E aí vão falar assim, pô, o pastor está ficando velho. Repete um monte de vezes a mesma história, é verdade. Né? A gente está ficando assim. É isso aí mesmo. Eu me lembro de um senhor, rapaz, que a gente foi fazer o evangelismo. O senhor, ele tinha 84 anos. Era um japonês, né, que veio para cá depois da Segunda Guerra Mundial. Fui entregar um folheto para ele. Falei assim, o senhor conhece Jesus? Ele, Jesus? Deus? Falei, sim. O meu Deus é o meu dinheiro. Mas foi uma tristeza tão grande que o cara bateu no bolso e ele falou assim, esse é o meu Deus. Eu falei assim, meu Deus, misericórdia.
de tamanha certeza e convicção de quem governava aquele coração era o dinheiro dele. Só que o dinheiro engana. Só que as coisas humanas enganam. As certezas humanas enganam a nossa vida. E, por exemplo, muitas pessoas que tinham essa certeza, por exemplo, na pandemia, perdeu essa certeza de uma hora para outra. Muitas pessoas nos altos e baixos dos mercados financeiros perdem essa certeza de uma hora para outra. É uma certeza volátil, uma certeza que vai embora. É uma certeza que a gente não consegue e não pode confiar nela. E ela não pode se tornar o nosso Deus. Porque quando se torna o nosso Deus, nós colocamos e fazemos daquilo que temos idolatria. Idolatria quer dizer colocar algo no lugar de Deus. Não render graças e louvores a Deus, mas adorar aquilo que a gente tem. E aí eu posso pensar com você também, que não só as riquezas, mas tudo que temos pode se tornar para nós um Deus e nos impedir de sermos salvos. Talvez sejam nós mesmos. Quando nos olhamos no espelho, achamos que somos os bons. Ah, o Senhor fez Adão, fez Eva e fez a mim. Essa preciosidade. Sou o cara top. Não erro nada. Todo mundo tem que me suportar porque eu sou o cara. E aí Deus está falando assim, miserável, pobre, cego e nu, sabe de nada, inocente. Se eu tirar o ar, não respira mais. Se eu tirar o batimento cardíaco, vai embora. O grande problema é quando nós olhamos para esse texto, é quando nós achamos que nós não precisamos de Deus. Quando nós não queremos entregar a nossa vida, porque a gente quer tomar o controle dela. Quando nós olhamos para esse jovem, a Bíblia diz que Jesus falou assim para ele, ainda falta uma coisa, ainda falta. Coisas que ainda faltam para a gente seguir a Jesus precisam sair da nossa vida. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não quer um pastor pela metade. Ele não quer uma igreja pela metade. Ele não quer a tua vida pela metade. Sabe o que o Espírito Santo está clamando hoje? Dizendo para você, o melhor caminho é você tirar as coisas que te impedem de caminhar com Deus e entregar a sua vida por completo. As coisas que a palavra do Senhor me ensina nessa noite é que Ele tem algo para nós muito especial, muito maravilhoso, mas nós precisamos negar a nós mesmos, negar aquilo que nos dá prazer, negar aquilo que nós vivemos e temos como verdade. Quantas pessoas hoje estão vivendo nas suas verdades teológicas ou nas suas verdades filosóficas, estão sendo impedidas de alcançar a salvação, porque a salvação é alcançada pela fé. A salvação é alcançada quando nós negamos a nós mesmos. A salvação é alcançada quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Quantas pessoas, nesse tempo estão abrindo mão de entregar a sua vida a Jesus por causa das suas convicções. Aí a palavra do Senhor diz que aquele jovem fica muito triste. Eu fico pensando no coração de Jesus, olhando, dando a oportunidade para ele ir embora. A Bíblia não diz se ele volta, a Bíblia não diz se ele teve uma oportunidade de se arrepender, a Bíblia não diz se ele voltou e entregou a vida dele a Jesus. A Bíblia só diz que ele amou mais o dinheiro do que Jesus. E aí a gente pode pensar nessa noite, você tem amado mais as coisas do que Cristo? Você tem amado mais a tua vida do que Cristo? Quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia diz, e esse cara aqui, esse jovem, ele sai triste, porque ele era dono de muitas posses. Talvez você pode pensar assim, pô, pastor, mas também vender tudo? Também, pastor, fazer isso?
Aí Jesus conversa com os seus discípulos. E aí eu quero mostrar para você o que Jesus, o que a Bíblia me relata. Versículo 24, Jesus, vendo-a assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso aqui é fundo de agulha mesmo, tá? Isso aqui o pessoal tentou explicar, é uma ponte que tinha lá em Jerusalém, que os camelos passavam, não tem nada a ver disso não. Jesus está botando uma proporção muito grande. É mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entregar a sua vida a Jesus para entrar no reino do céu. Mas é por que isso? Significa dizer que os ricos não entram no reino do céu? Não, não é isso. O problema é quando nós colocamos as nossas riquezas para nos dominar. O problema é quando nós deixamos as coisas nos dominar e não tiramos os deuses da nossa vida. O problema é quando deixamos que as coisas dominem o nosso querer. E aí ele fala assim: mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque está falando de um contexto justamente em que aquele jovem preferiu amar as suas riquezas. Jesus está falando de riqueza aqui. Mas eu posso dizer para você, tem coisas que nós amamos às vezes mais do que a Deus. Isso nos impede de entrar no reino dos céus. Isso nos impede de viver o reino dos céus. Jesus está falando de riqueza, mas tem outras coisas que nos impedem. Por exemplo, queremos viver uma vida no nosso controle. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quem não controla, nos controla, não sou mais eu. Como o apóstolo Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo para a honra e a glória desse Deus. Quando nós falamos, por exemplo, de coisas que nos impedem, são coisas muitas vezes que estão nos afastando de Deus. E a Bíblia diz que o que me afasta de Deus é o meu pecado. O que nos impede são as coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Como esse jovem aqui, esse jovem coloca tudo que tem e não é capaz de abrir mão daquilo que tem para seguir ao Senhor. E aí eu posso dizer, Jesus mostra um grande contraste nesse texto. A palavra do Senhor diz, e os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Isso quer dizer o quê? Que a partir de Deus, a salvação ela pode ser transformar o coração de cada um. E somente através do Espírito Santo de Deus. Só Deus pode outorgar a salvação. E só Ele pode trabalhar a salvação em cada um de nós. O meu papel, o teu papel é justamente abrir o nosso coração e deixar Deus trabalhar. Por isso que Ele diz na sua palavra: vinde todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A Bíblia nos chama para irmos como estamos. Não é permanecer como estamos, mas é irmos como estamos, não deixar para o dia de amanhã, mas entregar a nossa vida a esse Deus e deixar com que o Espírito Santo nos trabalhe, nos molde e nos transforme a cada dia e nos salve. A palavra do Senhor diz que o impossível para o ser humano, porque o humano, ainda que ele possa ser bom, cumprir todos os mandamentos, ele não consegue salvar a si mesmo. Só através do Espírito Santo de Deus nós somos salvos. E esse tempo é o tempo do Espírito Santo de Deus nessa terra. O Espírito Santo de Deus tem clamado. O Espírito Santo de Deus tem sido pregado. A presença de Jesus tem sido pregada através do Espírito Santo dele. E a palavra do Senhor diz que para o ser humano é impossível. E é. Você pode ser bom, você pode fazer tudo de bom, você pode ser o melhor marido, mas se você não fizer, renunciar a você mesmo para seguir a Jesus, a Bíblia diz que você não chega aonde Deus quer que você chegue. A palavra do Senhor diz que chega o Pedrão.
os discípulos. Ai, que coisa linda, né? Pedro é top, né, cara? Senhor, Pedro se apresenta para tudo. Ele diz assim: Senhor, nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Agora presta sua atenção numa coisa. Pedro era pescador. Os discípulos tinham as suas coisas. Quer ver uma coisa? Jesus chegou, foi chamar os discípulos. A Bíblia diz que ele chegou lá em Mateus capítulo 4, depois da sua tentação. Ele chega, negue-se a si mesmo, chama os discípulos vão, abandonam tudo. Eram pescadores, tinham as suas atividades, tinham a sua casa. Certa hora eles chegaram e falaram assim: Jesus está me chamando, então eu vou largar tudo e vou seguir Jesus. Teve um tal de Mateus, que a Bíblia chama de Levi também. Ele fazia parte, ele era um publicano e era da coletoria, era o top. Os impostos eram cobrados, ele fazia questão de cobrar a mais, e a Bíblia diz que ele pegou e abandonou tudo. A Bíblia mostra aqui um contraste daquele que se apega com a sua riqueza e daquele que abandona o que tem para seguir a Jesus. E aí a Bíblia vai dizer, olha que coisa maravilhosa, que há recompensa para aquele que segue Jesus. E você pode pensar assim: bom, pastor, mas o que eu ganho com isso? Primeira coisa que você ganha, a vida eterna. Olha que coisa linda. Você sabe o que é vida eterna? E agora eu vou chegar naquilo que eu falei no início. Vida eterna é você viver uma vida na presença de Deus eternamente. Vida eterna é você viver a glória de Deus eternamente, é viver os céus. Aquilo que o Senhor prometeu para nós, Ele cumprirá e nós viveremos eternamente com Ele no céu. Mas presta atenção, porque se Ele diz que nós vamos viver uma vida eterna, Ele também diz na sua palavra que alguns irão viver a morte eterna. E aí, o que é a morte eterna? A ausência total de Deus. Me perdoe, não quero ser forte, enfático, mas eu tenho que ser. Chama-se inferno. A Bíblia diz que esse lugar está separado não para você. A Bíblia diz que está separado para o diabo e seus anjos. Para mim e para você está separado os céus. Mas naquele dia, o Senhor vai falar assim: vinde bendito de meu Pai aqueles que vão para o céu. Aqueles que não irão para o céu, e a Bíblia me diz que é assim que vai acontecer, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Eu posso dizer uma coisa para você. A primeira recompensa que nós precisamos pensar que temos, que teremos, é que o Senhor nos dará a recompensa da vida eterna. E é a maior e melhor recompensa, porque eu não quero imaginar como deve ser no inferno. Eu quero só pensar como é que deve ser o céu. Posso pensar com você, o pessoal aqui já costuma, está tudo acostumado comigo já. Pensa no dia mais triste da tua vida. Principalmente aqueles que estão nos visitando. Todo mundo aqui já sabe dessa história. Multiplica por 1 milhão. Dia mais triste. Pastor, aquele dia para mim foi triste, foi brabo. Multiplica por 1 milhão. Não há de ser comparado ao que é o inferno. Não há. Agora pega o dia mais feliz da tua vida. Mais maravilhoso. Acho que o dia mais maravilhoso para mim foi o dia que eu casei. O segundo e o terceiro foi o dia que nasceram as minhas filhas. Se eu não falar isso, eu não tiro 10, irmão. Tem que falar. Multiplica. Chorei pra caramba no meu casamento. Multiplica por 1 milhão. Multiplica.
não há de ser comparado aos céus. A vida eterna com Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, eu vou ler aqui para eu não ficar nas minhas palavras, capítulo 21, verso 3, verso 4, ele diz assim: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Olha que coisa linda que você pode sair daqui nessa noite convicto. Os céus é uma realidade. E o Senhor nos chama para os céus. O Senhor nos chama para vivermos o reino de Deus. E nós precisamos nessa noite olhar para esse texto, olhar para essa palavra e sermos capazes de renegarmos a nós mesmos para ganharmos os céus. É a melhor recompensa que você pode ter na tua vida. E o Senhor fez isso porque Ele te ama, porque Ele está interessado em salvar a tua vida. Aí você pode pensar comigo, pastor, mas também tem um texto lá dizendo que aqui também tem recompensa. Tem, mas não se engane. Pedro não morou em casa de praia. Pedro não ganhou carro zero. Pedro não ganhou na loteria porque se tornou um cristão. A Bíblia diz que ele foi abençoado. E mesmo aqui nós somos abençoados. Aquele que entrega a sua vida a Jesus também é abençoado aqui. Primeira coisa que nós recebemos de bênção do Senhor, a Bíblia diz que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A segunda coisa é que Ele nos ouve todo momento que nós falamos com Ele. A terceira coisa é que Ele dá ordem aos seus anjos a respeito de nós, para nos proteger. A quarta coisa é que Ele nos direciona. Olha que coisa linda. Olha quantas recompensas nós temos por seguir a Jesus. A palavra do Senhor me mostra que Ele tem recompensa para nós. O reino dos céus, os céus é uma realidade. Ele nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual nesse tempo. Cuida de nós, abençoa poderosamente a nossa vida. E verdade é, irmãos, que Deus tem nos abençoado e somos mais abençoados que merecíamos. Por seu amor, Ele nos abençoa. Mas a Bíblia diz que esse jovem sai triste, porque não foi capaz de abrir mão daquilo que ele tinha. E o desejo do Senhor é que a nossa atitude seja diferente. Que a gente saia daqui abrindo mão do que temos, para seguir esse Jesus. Abrindo mão das nossas convicções, para seguir esse Jesus. Abrindo mão das nossas filosofias, dos nossos conceitos, abrindo mão das nossas riquezas, abrindo mão daquilo que nós colocamos no lugar de Deus, abrindo mão do pecado, abrindo mão de uma vida longe de Deus para se tornar verdadeiramente um salvo. Eu posso dizer, você pode ganhar tudo, você pode ter tudo, mas olha o que diz a palavra. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Será que vai adiantar? Tenho tudo, pastor. Estou de bem, está de bom tamanho. Não preciso de nada. Será? Eu acho que nessa noite a nossa postura tem que ser diferente. A nossa postura precisa ser igual dos discípulos. Negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. A salvação está logo ali. Só depende da sua decisão. Eu queria nessa noite orar e pedir ao Senhor que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente ao teu coração. Baixa teus olhos. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra, lida, explicada e aplicada nessa noite.
Ó Deus, que cada coração que ouviu, ó Deus, venha tomar uma posição diante do Senhor. Ó Deus, diferente desse jovem. Que a nossa alegria seja, ó Deus, porque conseguimos abandonar tudo que nos impedia para nos relacionarmos com o Senhor. E que a nossa tristeza, Senhor, seja por que nós não fizemos isso antes? Porque eu não tomei uma decisão antes de seguir a Jesus. Ó Deus, nessa noite, Pai, fala com ele, fala com ela através dessa palavra. Ó Deus, que poderosamente nesta noite, Senhor, o Teu Espírito Santo fale ao profundo de cada um de nós. E que sejamos capazes, ó Deus, de abrir mão daquilo que temos, daquilo que é o nosso Deus, daquilo que é a nossa idolatria, para Te seguir, Senhor. Senhor, nessa noite, salva vidas nesse lugar. Toque em vidas nessa noite e que poderosamente, Senhor, o Teu nome seja glorificado e exaltado por tudo, por essa palavra ministrada, e que Teu Espírito Santo faça, ó Deus, como lhe aprouver nessa noite, para a honra e a glória do Teu nome. Nós oramos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Que o Espírito Santo continue ministrando a tua vida. Você não abra mão dessa palavra dessa noite. Amém? Eu preciso continuar porque a gente ainda tem a oportunidade de apresentar a Antônia aí. Ei! É assim? Como é que a gente vai? Isso aí. Vamos apresentar a Antônia. Vou chamar a família aqui à frente. Isso. Minha filha, se eu estiver bem, você tira foto. Senão, você me avisa. Porque eu gosto de fazer cara feia na hora que eu estou tirando foto. Aí, agora tem que... Viu? Isso aqui, que a partir de agora ela vai gravar tudo que eu falar aqui através do microfone. Bora, família, bora. Toda a família, olha. Levanta aí, toda a família. Vocês vão ficar em pé um pouquinho, desculpa aí. Isso. Isso. Bora, família. Ai, meu Deus. Pode derrubar, problema não. Isso. Se mudar de time, não fique estressado. Não fique. A Andressa falou assim para mim assim, pai, ainda bem que o senhor é flamenguista. E eu me tornei uma flamenguista. Andressa e Débora, né? Mas é linda, né? Deixa eu ler um texto aqui que eu grifei aqui na minha Bíblia. E depois nós vamos dar oportunidade à diaconisa Isabel para estar cantando. Davi, escrevendo em Salmo 139, ele diz assim, graça te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Davi tinha uma certeza. Deus o tinha feito uma obra-prima, né? Deus tinha dado a ele a vida, a bênção da vida. E tinha feito ele de uma forma muito especial. Interessante que nós estávamos ontem e a menina falou uma coisa que antes de Davi completar, antes de Davi nascer, Deus já tinha escolhido Davi. Assim como Deus escolheu Davi, escolheu também Antônia, né? E ela gosta de olhar para o pastor lá. Coisa mais linda. Você quer falar? Começou a chorar. Mas isso aqui precisa nos marcar porque ele fala que Deus fez uma obra maravilhosa. E é maravilhosa. A vida é maravilhosa.
né? Ele forma a gente de uma forma, ele faz a gente de uma forma muito especial, é obra-prima de Deus. E a Bíblia diz que Deus nos conhece. Aí, talvez se a gente fosse escolher qual família nascer, Ele te colocou na família melhor que Ele tinha para te colocar. Ele sabe tudo que faz, Ele é perfeito. Todos os dias de Davi estavam determinados e contados. Isso aqui é algo que me remete à criação perfeita de Deus. A bênção do casamento, a bênção dos nossos filhos. Mas tem uma coisa: os pais, os avós, todos os parentes são responsáveis por conduzir essa criança na presença de Deus. Principalmente os papais. Salmo não fica chorando com o pastor vai ficar bicudo. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Oi, daqui a pouco o pastor pega você. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os seus dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. A responsabilidade agora é dos pais, né? É nossa. Antônia tem o direito de ver o exemplo de vocês dentro de casa. Quando a Antônia chegar, ai, coisa mais linda. Quando a Antônia chegar numa idade de casar, ela pode olhar e falar assim: eu quero um casamento igual ao dos meus pais. Quando ela chegar numa idade que ela tem a razão dela, ela pode escolher, né? Coisa mais linda. Ai, meu Deus. Sheila. Você escolheu. Calma aí. Ela pode escolher o mesmo caminho dos pais. A Bíblia diz que ensina o menino no caminho que deve andar, quando ele crescer, não se desviar. Não é promessa, mas é o caminho melhor. Então vocês são responsáveis por conduzir Antônia na presença do Senhor. Amém? Diaconisa Isabel. A Antônia gosta de cantar, gente. Ela canta o dia todo. Há 30 anos atrás, nós apresentamos ao Senhor a Leni, lá na mãe da igreja, né? Na primeira igreja batista de Jardim Metrópolis. Deus nos deu esse privilégio. Quantos anos, Débora? 23, 22? 24 anos atrás, apresentamos a Débora aqui nesse altar ao Senhor. E hoje o Senhor nos dá a honra, né? De apresentar os filhos dos nossos filhos. Glória a Deus. Agora à tarde a gente estava orando lá na casa de Lucas e Débora e falando sobre esse texto. Então, porque nós louvamos o Senhor pelo milagre da vida. Ela gostava, eu cantava para ela quando estava na barriga. Quando eu a vi pela primeira vez e cantei, ela abriu aquele olhão. Vai cantar com vovó? Vai. Antes mesmo de ter um nome e abrir os meus olhinhos, ou alguém ver o meu rostinho, eu estava num lugar especial que Deus fez para mim, cercado de amor, de calor. Minhas mãos eram tão pequeninas, meus pezinhos inseguros
mais ainda, mas no peito um coraçãozinho já mostrava que o milagre do nascer, do viver, do existir outra vez aconteceu. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus, sim, eu quero crescer, pois Ele é quem me fez nascer. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus, sim, eu quero crescer, pois Ele é quem me fez nascer. As crianças ocupam lugar muito especial do coração do Pai, pois elas refletem pureza real. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus, sim, eu quero crescer, pois Ele é quem me fez nascer. Eu sou um milagre, milagre da criação. Com Deus, sim, eu quero crescer, pois Ele é quem me fez nascer. Ele é quem me fez nascer. Amém. Hein? Vamos ficar em pé? Isso. Não, depois. Isso. Ih, tá mesmo. Coisa mais fofa de titio. Vamos lá, gente. Primeiro botar assim. Isso. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar. Pai amado, Pai querido, nesse momento de alegria, nesse momento, Deus, em que nós estamos aqui para apresentar Antônia ao Senhor, nós queremos agradecer pelo milagre da vida, por Senhor já conhecer a Antônia antes mesmo dela ter forma, ó Deus, e que nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor a trouxe, ó Deus, com saúde, o Senhor abençoou a vida desse casal, ó Deus, com o fruto, ó Deus, desse casamento. E agora, Senhor, nessa noite, nós apresentamos a Antônia ao Senhor. Pedimos ao Senhor que todo o seu futuro, todo o seu caminhar, ó Deus, seja um caminhar com o Senhor. Todo o seu futuro, Senhor, seja direcionado pelo Senhor. Traga à existência os seus sonhos, traga à existência tudo aquilo que o Senhor tem para a tua filha. Nós entregamos, Senhor, os seus estudos, nós entregamos, ó Deus, o seu ministério, nós entregamos, ó Deus,
o esposo, ó Deus, que o Senhor já separou, ó Deus, para ela. Ó Deus, que nada nem ninguém venha atrapalhar os teus planos, os teus propósitos na vida de Antônia. Eu entrego, ó Deus, o físico, ó Deus, o seu corpo físico, que cresça com saúde. Eu entrego, ó Deus, o espiritual, ó Deus, que ela tenha, ó Deus, um relacionamento real com o Senhor, que se entregue ao Senhor. Eu entrego o emocional, ó Deus, para que ela viva uma vida emocional saudável. Ó Deus, que ela cresça, ó Deus, poderosamente, feliz, para a honra e a glória do teu eterno nome. Nós consagramos a tua filha, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, crendo, ó Pai, que a partir desse momento nenhum mal chegará à tenda da sua filha, para a tua honra e tua glória. Nós oramos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Se acostumou, pastor. Aí, tá. Se acostumou, o pastor ficou balançando. Isso. Quer não? Isso. Vou passar a palavra à nossa irmã Sônia. Pode sentar. Ixi, ela está com fome. Você também está com fome? Isso. Vamos juntar aqui, gente. Deixa eu só entregar aqui. A gente vai juntar para tirar foto. Boa noite, igreja, graça e paz. Leni, é com muito prazer que eu venho te entregar o certificado de batismo da Antônia, da primeira igreja batista do Guarani, tá? Que o Senhor venha abençoar a sua vida, abençoar a sua família, tá? Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Isso. Agora vamos juntar aqui para tirar uma foto, bem bonita. Tira a foto aí, irmão. Quer que tire um pouco? Isso. Benção. Daqui a pouco, Lucas e Débora, tá? Me procurem. Amém? Isso aí. Certo, filhos? Eu disse esses dois casais e tem os outros aí também que eu já casei. Olha, minha maior alegria vai ser quando vocês completarem 25 anos, vocês me chamarem para ministrar no caso, na boda de prata de vocês. Guardem isso. Eu vou estar mais velhinho, mas ainda vou estar muito bem para fazer a boda de prata de vocês. Vai ser a maior alegria do meu ministério. Tá bom? E quem quiser que eu case, só assim. Para fazer boda de prata. Porque a gente tem que casar mesmo nessa galera. E aí eu vou ser muito feliz se vocês me chamarem, tá? E daqui a pouco você apresenta teu filho aqui, que a gente vai também apresentar. Amém? Para a glória do Senhor. É a coisa mais linda que tem é o pastor apresentando crianças, né? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero te dar alguns anúncios ainda. Você não pode sair daqui sem eu te dar alguns anúncios e a gente vai orar encerrando, tá bom? Feche teus olhos. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite tão especial. Muito obrigado porque sentimos a Tua presença, estamos, ó Deus, na Tua presença. E agora, ó Deus, se esse culto encerrou, Deus, leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos, nos faça chegar, ó Deus, ao nosso lar, e que essa semana seja uma semana repleta da Tua presença na nossa vida. Ó Deus, seja uma semana repleta dos Teus louvores, da leitura da Tua palavra, da oração, e que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia mais para a honra e a glória do Teu eterno nome. Abençoa a Tua igreja, derrame das Tuas ricas bênçãos. Aqueles que vão trabalhar, guarda-os, ó Deus. Aqueles, ó Deus, que vão, ó Deus, procurar um emprego, abra a porta, Senhor. Aqueles que estão enfermos, Senhor, traga a cura.
e venha operar grandemente, ó Deus, na vida do teu povo. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela apresentação da Antônia. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor faz tudo perfeito. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos e nos abençoe poderosamente, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe, você pode sentar, me dá 2 minutinhos, nós ainda estaremos...